Mateus 16, a gente vai estar estudando esse capítulo no dia de hoje. A palavra de Deus diz assim: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu, quando tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho, e de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa, adúltera, pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Amém? Fecha teus olhos um momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua palavra, Senhor, meu Deus, mais nesse dia, Senhor, nos ensina, meu Deus. Meu Deus, não seja a palavra do homem, mas seja a palavra vinda do Teu Espírito, do Teu trono, que venha nos clarear a mente, clarear o entendimento, que, meu Deus, esse estudo, essa pregação, esta palavra venha a ser de alimento para as nossas almas, Senhor, porque o alimento normal nós já temos, Senhor, mas a nossa alma, o nosso espírito necessita do alimento espiritual, do alimento que vai nos fortalecer até chegarmos a conquistar a vida eterna, Senhor. Então nos ajuda a entender, meu Deus, ajuda teus filhos, meu Deus, abre os olhos espirituais, Senhor, capacita o teu servo que vai transmitir esta palavra, dando sabedoria, dando entendimento, Senhor, que, meu Deus, a gente venha a ser surpreendido com a tua palavra, que a gente venha, meu Deus, buscar mais e mais ela, que a gente não venha ficar só no raso, Senhor, mas que a gente venha buscar cavar cada vez mais a Tua palavra para encontrar os grandes tesouros que há nela, Senhor. Então abençoa esta palavra, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aqui a palavra está dizendo aqui que os fariseus e os saduceus, eles eram os religiosos da época. E é estranho, porque Jesus, quantos milagres que Jesus fez? Jesus ia no cego, curava o cego, ia no coxo, curava o coxo. A pessoa estava morta, Jesus fazia a pessoa levantar da morte. E esses homens estavam vendo tudo isso. Só que mesmo ele vendo tudo isso, ele chegava para Jesus e falava: Jesus, mostra um sinal para a gente acreditar. O que mais que Jesus podia fazer por eles? Ninguém nunca fez milagres como Jesus fez. No livro de João está escrito assim, que o que está escrito na Bíblia foram alguns milagres que Jesus fez. Porque se todos os milagres e tudo que Jesus fez fosse escrito, não se caberiam os livros no mundo, está escrito na Bíblia. Jesus fez muitas coisas. Há parte da Bíblia que fala que Jesus nem dormia. Jesus não tinha tempo de dormir, não tinha tempo de comer, porque vinha todo mundo querendo receber milagre dele. Então ele ficava horas lá com aquelas pessoas. Um dia ele chegou para os discípulos e falou: olha, eu tenho compaixão dessa multidão aqui, já estão 3 dias comigo. E eles, não comeram nada ainda, eu não quero mandar eles embora, eles vão desmaiar no meio do caminho. Quer dizer, aquele povo estava 3 dias com Jesus. E você acha que eles ficavam 3 dias lá olhando para a cara de Jesus? Não. Todo mundo fazia a fila aqui, cada um queria um milagre. Cada um queria receber alguma coisa de Jesus. Para quem está recebendo é tranquilo, é fácil. Mas depois Jesus tem que 5.000 pessoas. Naquela primeira multiplicação de pão tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então você soma mais uma mulher e vai mais 2 filhos. E olha que eles tinham muito filho naquela época. Mas vamos colocar só 2 filhos por família. São 20.000 pessoas. Já pensou você tem que atender 20.000 pessoas? Você está num culto assim, 20.000 pessoas. Quem quer receber a oração? Todo mundo levanta a mão. Pensou que você tem que orar todo mundo? Quer dizer, Jesus, ele fez... não dava para escrever na Bíblia tudo que Jesus fez. Não tinha como. Então as coisas principais, aquele que podia ser ensinamento para a gente, Jesus colocou. Mas mesmo Jesus tendo feito tanta coisa assim,
ainda vinham esses religiosos falsos, hipócritas, e falavam: Jesus, mostra um sinal para a gente. E Jesus já dava uma marretada neles. Vocês veem o céu está daquele jeito, vocês sabem se vai chover, se vai fazer sol, isso vocês sabem, né? Mas que está vindo o final dos tempos, vocês não sabem. Vocês lêem tanta Bíblia, vocês estudam tanta Bíblia. Hoje em dia, gente, na igreja, o que está acontecendo? Os sinais estão aí, que Jesus está perto de voltar. Mas parece que tem gente que está vivendo como se Jesus não fosse voltar. Essa é uma pregação da Fernanda Brum que eu ouvi. Muito boa pregação. Vivem como se Jesus não fosse voltar. Está vendo tudo ruim, está vendo a casa está caindo no mundo inteiro. E a pessoa continua a fazer as coisas de qualquer jeito para Deus, ou não quer buscar a Deus. Você chama para ele: não, eu tenho outra coisa para fazer. E as pessoas estão assim no mundo. E esse religioso fala: e Jesus que ele falou? Uma geração perversa e adúltera. Pede um sinal miraculoso, e nenhum sinal se lhe é dado senão o sinal de Jonas. Quem foi Jonas? Jonas foi um profeta que Deus enviou: vai lá em Nínive e prega a minha palavra, porque eu vou destruir aquela cidade. E o que Jonas fez? Ele fugiu para outro canto, pegou um barco e foi para Tarsis. E Deus fez uma tempestade, fez o barco quase afundar. Descobriram que Jonas que era o culpado, jogaram Jonas no mar. Jogou Jonas no mar, Jonas estava afundando na água, veio um peixe, bum, engoliu ele. E diz a Bíblia que ele ficou 3 dias no ventre do peixe, lá na profundidade do mar. Alguns dizem que é baleia, outros dizem que é um grande peixe. A gente não sabe que peixe que é. Podia ser um tubarão-baleia, porque uma baleia não é peixe, né? Baleia é um mamífero. Mas um tubarão-baleia você pode chamar de peixe. Um tubarão-baleia tem 15 metros. Então um homem cabe tranquilo dentro da barriga de um tubarão-baleia. Mas ninguém sabe ao certo que tipo de peixe que era. Mas enfim, ele ficou 3 dias lá. E Jesus, ele falou: eu vou ficar 3 dias e 3 noites debaixo da terra também. Esse é o sinal que vocês vão ter. Só isso vocês vão ter. Os milagres eu já estou fazendo, mas eu não vou dar mais nenhum sinal para vocês. Vocês não acreditam porque vocês não querem. As pessoas hoje em dia, elas não acreditam em Deus porque elas não querem. Porque elas não querem. Teve tanta gente que já veio na igreja, já recebeu o milagre de Deus, recebeu a bênção de Deus, abandonou Deus. Aí você fala: você acredita? Não acredito em nada. Não é que Deus não... Deus, para começar, Deus não tem que provar que Ele é Deus e que Ele existe. A Bíblia não foi feita para provar que Deus existe. A Bíblia foi feita para o ser humano ter uma direção de Deus. Tem gente que acha que... Tem gente que fica querendo defender a Deus. Não, mas Deus existe, porque é assim. Não tem que fazer isso. Deus é Deus. E a gente acreditando nele ou não, Ele vai continuar sendo Deus. Ele não vai mudar. O problema é se a gente acredita ou a gente não acredita. E eles ficaram nessa aqui. E hoje em dia, é o que eu falei no culto ontem, as pessoas precisam ver as coisas. Precisam ver e precisam sentir. Se a pessoa não sentir um arrepio no culto aqui, ela não acha que Deus não está no culto, não. Tem que sentir um formigamento, ela tem que sentir que vai desmaiar. Senão ela não acha que Deus está no culto. Ou as pessoas precisam ver coisas. Não, tem que acontecer alguma coisa extraordinária aqui dentro. As pessoas estão assim hoje em dia. Mas o que Jesus falou? Eu já falei esse episódio aqui de Tomé. Já falei várias vezes. Os discípulos estavam reunidos e estavam fechados numa casa. Jesus tinha morrido e eles estavam com medo porque os judeus estavam querendo matar eles. E de repente Jesus entrou na casa. A casa estava toda fechada, mas ele entrou dentro da casa e apareceu no meio deles assim e falou: ó, Pai seja convosco. Ó, vem cá ver. Ó, sou eu mesmo. Ó, as marcas nas minhas mãos. Ó, no meu lado aqui. Olha tudo, sou eu. Só que nesse dia eu também não estava. E na outro fim de semana,
Eles falaram para Tomé, também falou: não vai acreditar. Eu tenho que tocar nele. Eu tenho que tocar nas feridas, eu tenho que tocar no lado dele. Se eu não enfiar o dedo no buraco do lado dele, eu não acredito. E Tomé estava no outro culto, na outra semana. E Jesus apareceu de novo. E Jesus não falou com ninguém, já chegou e falou: Tomé, vem aqui. Não seja incrédulo, seja crente. Toca aqui. Toca aqui. E o que Jesus falou para Tomé? Você creu porque você tocou, porque você viu? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, os fariseus também, eles tinham que ficar vendo as coisas. Segura aí Mateus 16, olha no Mateus 27. 27, 41. Amém? Olha o que está escrito: e da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciãos, fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e assim mesmo não pode salvar-se? Se é rei de Israel, desça agora da cruz e queremos nele. O que eles estão falando para Jesus? Estava pregado lá na cruz. Ó, Jesus, desce da cruz, você não é o filho de Deus, desce aí. Se você descer, a gente vai acreditar em tudo que você falou. A gente vai acreditar em tudo que você falou, Jesus. Eles precisavam ficar vendo. Isso é o próprio diabo, gente. Isso é o diabo usando aqueles homens. Jesus não tinha que provar que ele era Deus. Simplesmente as pessoas tinham que crer. Eu estou aqui, ó. Se você quiser crer, amém. Mas se você não quiser crer também, é o que a gente tem que fazer com as pessoas hoje em dia. Nosso dever é falar do Evangelho, é falar de Jesus, é falar do que Jesus fez na cruz. Mas a gente não tem que ficar se esforçando para provar que Deus existe para a pessoa. Que se ela não quiser acreditar, o problema é dela. Porque Deus não precisa de ninguém. Deus, ele é autossuficiente. Deus, quando o homem pecou e a humanidade começou a pecar e começou todo o pecado no mundo, Deus podia falar, podia exterminar todo mundo, como ele exterminou uma vez no dilúvio. Mas depois ele fez uma promessa para Noé, falou: não vou fazer mais isso. Só que o que aconteceu? As pessoas voltaram a pecar tudo de novo. Deus podia ter feito vários dilúvios aqui no mundo, fazer várias coisas para estar matando as pessoas. Ah, vocês são raça ruim, você não quer mudar? Mata todo mundo de novo. Aí vem, nasce tudo de novo, mata tudo de novo. Deus não precisava mandar Jesus se ele não quisesse. Ele não tinha obrigação nenhuma. Só que ele quis. Foi partir de Deus. E muitas vezes as pessoas não querem partir dela buscar Deus. Mas não é. O pior pecado, eu estava pensando essa semana, o pior pecado que um pode cometer não é matar, não é violentar, não é estuprar, não é cometer incesto, não é qualquer tipo de coisa que você possa imaginar. O pior pecado que você pode, que alguém pode cometer contra Deus, é achar que não precisa dele. Esse é o maior pecado que o ser humano pode cometer contra Deus. Falar: Deus, eu não preciso disso. É o que as pessoas falam. Não, eu estou bem, não preciso ir na igreja, não preciso buscar Deus, não. A pessoa já está selando o destino dela quando ela abre a boca e fala isso. Ela já está se condenando. Jesus falou: aquele que crê em mim será batizado e será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Tem muita gente que fala assim, não tem gente que fala assim: eu não fiz nada para ir para o inferno. Não é assim? Tem gente que fala assim? Mas é isso mesmo. É porque você não fez nada que você vai para o inferno. É porque você não fez nada, é por isso que você vai. O problema está aí. A gente tem que fazer alguma coisa para não ir. E o que é essa alguma coisa? Seguir a Cristo, buscar a Deus. Então a gente não precisa fazer nada. Amém? Mas vamos continuar.
Vamos continuar no 16 lá. E continua aqui escrito no 4: Então Jesus os deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. E disse-lhe Jesus: E disse-lhe Jesus, eu estou no 6 agora: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 homens e de quantos cestos recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhe dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Jesus ele sofria muito com os discípulos, porque ele falava, e parece que os homens não estavam entendendo nada. Às vezes a gente sofre com isso, a gente explica a outra pessoa, mas a pessoa parece que não está entendendo o que você está falando, parece que ela está falando russo com a pessoa. Mas enfim, e Jesus falou assim: toma cuidado com o fermento dos fariseus. O que é isso que quer dizer? Em outra passagem da Bíblia está escrito com a doutrina dos fariseus, com o ensinamento deles. E hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com o ensinamento que está sendo colocado hoje para muitas pessoas. A gente tem que tomar cuidado em que igreja que a gente vai. E a gente tem que tomar cuidado, principalmente hoje em dia todo mundo tem internet, e o que você está vendo. Porque às vezes um ensino torto, você vai acreditar naquilo que você vai se dizer por causa do ensino daquilo. E Jesus estava falando para os discípulos isso: toma cuidado que o ensino deles não é bom. Olha o que a gente vai aprender aqui. Hoje em dia, como naquela época, os ensinos estão... não tem muita gente falando de Jesus hoje. Em todo canto está todo mundo falando de Jesus. Mas está todo mundo certo? Aí que está o problema. Por que eu falo para as pessoas que estão na igreja para ler a Bíblia? Porque se você não ler a Bíblia e ouvir qualquer ensinamento que está na internet, você vai acreditar no que está escrito aqui. Você não vai parar para pensar e raciocinar se é real aquilo, se está baseado na Bíblia. Se você não lê a Bíblia e o cara fala alguma coisa lá, você não conhece a Bíblia, quando você está na Bíblia. O homem está falando que está na Bíblia, você vai falar: não tá bom. E todo mundo vai atrás. Igual eu estava mostrando aqui por irmão ontem, uma seita nos Estados Unidos. Tem os Mormons. Os Mormons foi criado, e o líder dos Mormons, ele falou assim: o homem pode ter várias esposas. E eles tinham várias esposas nos Estados Unidos. Só que o que aconteceu? Foi proibido. Criaram uma lei nos Estados Unidos e falaram: vocês querem seguir com a religião de vocês? Pode parar com a poligamia. É uma mulher para um marido só, e um marido para uma mulher só. Tudo bem, eles obedeceram. Só que uma parte dessa igreja se colocou de lado e continuou fazendo a mesma coisa. O líder dessa igreja, ele tinha 80 esposas. E é ele que escolhia as esposas dos homens que estavam na igreja. Ninguém podia namorar com ninguém, ninguém podia conhecer ninguém, ele que escolhia. Ele falava: Deus mandou você casar com ele, Deus mandou você casar com ela. E as pessoas estão seguindo esse tipo de gente. Por quê? Porque não conhece a Bíblia. Deus não aceita a poligamia. No Antigo Testamento, Deus, ele suportou isso. Mas se você ver a história de todos os homens de Deus que foi poligâmico, tudo deu errado na vida deles. Abraão teve problema, Davi teve problema. Muitos homens de Deus que tinham várias mulheres, eles tinham problema. Eucana, que tinha Ana e tinha esqueci o nome da outra, da mulher, sempre teve problemas. Sempre. Então,
Já é difícil uma mulher, né? Você cuidar de uma mulher já é difícil, gente. Dá trabalho, né? A mulher está sempre reclamando, não está satisfeita. E é uma só, hein? Você acha que o cara vai dar conta de 80 mulheres, gente? Não é. Mas o que é? É um ensinamento que é como o dos fariseus. E as pessoas não buscam a verdade, e o que elas vão atrás desse tipo de gente? E elas são escravizadas com isso. Fica escravo disso. Eles tinham o terreno da igreja, eles construíam a casa deles, mas era tudo da igreja. Ninguém tinha nada. O dinheiro que eles tinham, eles davam tudo para a igreja. E as pessoas viviam isso. Abra sua Bíblia lá em Timóteo. Timóteo, 2 Timóteo 4:3. É o que está acontecendo no dia de hoje, gente. As pessoas não ouvem a Bíblia, não querem buscar entendimento na Bíblia, não querem estudar a Bíblia. Olha o que vai acontecer no final dos tempos. 2 Timóteo 4:3. Amém? Olha o que está escrito: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Eles não vão querer ouvir a verdade, eles vão querer ouvir o que eles gostam. Se um homem não fica satisfeito com a esposa dele, e ele quer sair com outras mulheres, você acha que ele não vai entrar numa seita dessa? Pode ter um monte de mulher, ele vai entrar correndo lá dentro. Já vai falar para o líder: olha, eu tenho assim. Por quê? Porque ele está buscando não a verdade, ele está buscando o que ele quer. Por que a gente vê muita igreja aí, muita gente que vai à igreja que prega prosperidade? Porque ela não quer ouvir o que ela precisa, ela quer ouvir o que ela quer. Ela quer ficar rica, ela quer ter as coisas melhores, ela quer ter tudo para ela. Então por isso que ela vai numa igreja dessa e o pastor só fala esse tipo de coisa que agrada a ela. Então está escrito aqui: vão sentir como enxão no ouvido. Ah não, esse tipo de palavra eu não quero ouvir não. A verdade hoje em dia ninguém quer ouvir. E as pessoas criticam. Olha o que continua falando aqui em Colossenses, não precisa abrir sua Bíblia. Colossenses 2:21 está escrito assim: não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tem gente também que vai em lugar que fala: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode vestir essa roupa, você não pode comer essa comida, você não pode ir nesse lugar. Tem gente que gosta de lugar assim. Mas a Bíblia está falando que esse tipo de ensinamento por si só se destrói. Em outra parte da Bíblia diz também que isso aí não vence a sensualidade. Você pode ir numa igreja que todo mundo usa roupa até aqui, saião, cabelão, mas está cheio de prostituição dentro da igreja. Porque esse tipo de mandamento de homem não muda o coração das pessoas. A pessoa pode estar com cabelão, com saião, e ela pode estar se prostituindo. O rapaz deu testemunho, ele criança foi obrigado a fazer sexo oral no meio da igreja, no meio do culto, com outro homem. Igreja pentecostal, no meio do culto, todo mundo abaixou para orar, o homem chamou o menino e fez ele fazer um negócio com ele durante a oração. E é lugar que usa saião, usa cabelão, que proíbe um monte de coisa. Não adianta, gente. Mandamento de homem não muda o coração de ninguém. Então as pessoas, ela pode estar com a roupa aqui fora, ela vai continuar pecando do mesmo jeito. Vai continuar pecando. Agora você está em 2 Timóteo, aí vai em 1 Timóteo 4:1.
Timóteo 4:1 está escrito assim: Timóteo 4:1 está escrito assim: mas o Espírito, maiúsculo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A gente está vendo em muito lugar que é doutrina de demônios. Esse negócio de ter um monte de mulher é doutrina de demônio. Está cheio de lugar. Em outras religiões, você tem que sacrificar seu filho. Doutrina de demônio. Entrega teu filho pro diabo. Entrega teu filho para esse Deus. Tudo. E tem gente que não quer seguir a Bíblia, está seguindo doutrina de demônio. Mas vamos continuar. No 16:13 está escrito assim. Continua lá em Mateus. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Por isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Eu lhe darei a chave dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos a que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. O que a gente aprende aqui? Todo mundo seguia Cristo. Todo mundo estava buscando a Deus, estava buscando a Jesus. Mas ninguém sabia quem era Jesus. Hoje está acontecendo a mesma coisa dentro da igreja. Tem um monte de gente indo na igreja, mas não sabe quem é Jesus Cristo. Quem as pessoas dizem que sou eu? Você pensa que você que é Elias. Uns dizem que você é João Batista. Uns dizem que você é um dos profetas. As pessoas estão com Jesus, mas não sabem quem é Jesus. E hoje em dia as pessoas não sabem quem é Jesus. E não sabem por que Jesus veio. Tem gente que acha que Jesus é um mágico. Que de uma hora para outra a vida dela vai mudar assim com um passo de mágica. Jesus não é isso, gente. Jesus, ele é Deus. Quantas religiões que se dizem cristãos e falam que não confessam que Jesus é Deus? Ele não aceita que Jesus é Deus. Não, Jesus é um ser especial, mas ele não é Deus. Mas a Bíblia, em várias partes da Bíblia, está escrito que Jesus é Deus. Quando Jesus falou aquilo para Tomé: Tomé, vem cá, você não seja crente, não seja incrédulo, seja crente, toca aqui. Depois que ele tocou, o que ele falou para Jesus? Com quem ele falou? Senhor meu e Deus meu. Tomé, ele confessou diante de Jesus: que você é meu Deus. Então as pessoas, para começar, não aceitam que Jesus é Deus. Não aceita que Jesus é Senhor. Está cheio de gente da igreja que não aceita Jesus como Senhor. Porque ela fala: não, a minha vida eu cuido eu. Quem manda na minha vida é eu. Desde quando Jesus é Senhor na vida dessa pessoa? Nunca. Nunca. E não sabe também o que Jesus veio fazer. O que Jesus veio fazer na terra? O que Jesus veio fazer na terra? Ele só foi pregado numa cruz, mas e daí? Para que ele foi pregado numa cruz? Para você ser mais alegre, ser mais feliz? Mas para que Jesus veio?
As pessoas não sabem. Por que você está buscando Jesus? O que Jesus fez por você? Muita gente se perguntar não sabe. Por que teve que existir a cruz, gente? Vamos entender isso aqui. 1 Coríntios 1,18. Abra a sua Bíblia. O que a cruz representa? Nessa cruz que a gente colocou aqui na parede da igreja, aqui para as pessoas verem. O que quer dizer essa cruz? 1 Coríntios 1,18 está escrito assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Você vai falar de Jesus, da cruz, do sacrifício de Jesus para as pessoas falam assim: isso é loucura, isso não existe. As pessoas não aceitam. Quando a pessoa não aceita o que a Bíblia está falando, é para os que se perdem, é para aqueles que vão se perder. Aqueles que vão se perder, eles nunca vão entender o que é a cruz, o que significa a cruz. Qual o outro objetivo da cruz? Efésios 2,16, um pouquinho para frente do que você está. Efésios 2,16. Abra sua Bíblia. Um pouquinho para frente de 1 Coríntios. Amém? Está escrito assim: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A cruz foi feita para isso, gente. A gente era inimigo de Deus. Jesus, ele morreu naquela cruz, ele ressuscitou para a gente voltar a ter contato com Deus. Porque se a gente não tivesse contato com Deus, a gente estava perdido. Esse é o objetivo final da cruz. A gente, como inimigo de Deus, Deus ele destrói os inimigos. Como o diabo está condenado. Ele diz que ele fez o inferno para o diabo, para os seus demônios e para todos aqueles que se esquecem de Deus. A cruz foi feita para isso também. Para que mais que a cruz foi feita? Colossenses, um pouquinho para frente, umas páginas para frente, Colossenses 2,14. Amém? Olha o que está escrito: e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. E no 15 está escrito assim: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Todos nós tínhamos uma dívida com Deus. Que dívida que é essa? Os nossos pecados. E essa dívida é uma coisa que é impossível de ser paga. Era impossível de qualquer um pagar. O que Jesus fez? Ele morreu no meu lugar, no seu lugar. É tipo assim, você tinha uma dívida numa loja, você não tem como pagar. 100 milhões de ienes, você não tem como pagar. Faz de conta que você estava com um carro aqui dirigindo, você não tinha seguro, você foi lá, pum, atropelou um jovem japonês. Mais ou menos isso que você vai ter que pagar para uma família japonesa, 100 milhões de ienes, que é mais ou menos o que ele ganharia na vida dele inteira. Você vai conseguir pagar isso? Sem seguro? Não consegue. Mas é como se alguém chegasse lá um dia e falasse aqui: ó, toma, vou dar o dinheiro para você pagar a família. Eu vou dar o dinheiro para você pagar a família. Jesus, ele fez isso. Ele pagou uma dívida impagável. Pode deixar ela, Jesus. Entendeu? Uma dívida impagável que ele pagou por nós. E o que ele fez mais? Ele despojou principados e potestades.
ele venceu o diabo. Porque o diabo, o que é o diabo? O diabo, ele é o nosso acusador. Ele vê você pecando, ele chega para Deus e fala: ó, fulano está fazendo isso, ó. Tem que jogar ele no inferno também. Aí ele vai lá e fala para Deus: ó, está pecando de novo. Quando Jesus morreu na cruz, e o diabo chega para Deus e fala: ó, o outro lá está pecando, ó, manda ele para o inferno. Jesus entra na frente e fala: Senhor, as marcas da cruz aqui na minha mão, eu morri por ele. Ele está limpo, ele não tem dívida nenhuma mais. Para a gente não ser condenado junto com o diabo. Então a cruz é feita para isso. Tem gente que acha que a cruz é feita para ela ser feliz, para ela ficar rica, para ela ter tudo que ela quiser na vida dela. Não foi para isso, gente. Aqui, nessa vida aqui, o que acontece? As coisas dessa vida vão passar, gente. As pessoas às vezes ficam tão preocupadas com as coisas dessa vida. Vai passar tudo isso aqui, ó. Ou vai passar porque tudo isso aqui vai acabar, ou vai passar porque um dia você vai morrer. Então a gente não tem que ficar preocupado com esse tipo de coisa. Mas vamos continuar. No 16:21 está escrito assim. Eu vou estar terminando aqui. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Pedro tinha acabado de ser usado por Deus. E vocês, o que vocês dizem que eu sou? Pedro entrou na frente: não, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus já elogiou Pedro: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Pedro já ficou todo cheio. Oh, Deus me usou. Mas logo em seguida ele deixou o diabo usar a boca dele. Não que Pedro estava endemoniado, mas ele deixou um pensamento vindo do diabo tomar a cabeça dele. Falar: não, Jesus, você não vai sofrer não. O que ele estava falando para Jesus? Não, Jesus, não sofre não, a gente vai tudo para o inferno, não tem problema não. É isso que ele estava falando para Jesus. E o que Jesus falou para Pedro? Só que Jesus não falou para Pedro, falou para o espírito que influenciou a Pedro. Para trás, Satanás. Para trás. Satanás está o tempo todo andando perto de Jesus, tentando estragar tudo. Então ele usa até o discípulo que está do lado de Jesus, e um que Jesus mais confiava. Pedro estava em todas, e justo Pedro ele usou. Não, Senhor, não faz isso não. Arreda, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, mas só entende as dos homens. O que Pedro também estava falando para Jesus? Não, a gente não tem que sofrer não, Jesus. Hoje em dia, cristão, pessoas que se dizem cristãos não querem sofrer. Sofrer eu? Não. Eu quero ter bênção com Deus. Eu quero ter abundância com Deus. Sofrer? Que isso, sofrer? Uma grande igreja no Brasil, ela bota uma placa bem grande assim na frente dela, assim, ó: pare de sofrer. Já viu isso? A igreja é bem famosa no Brasil, não vou ficar falando o nome aqui, mas quem conhece sabe. E bota bem grande assim, ó: pare de sofrer. Está indo contra a palavra de Jesus. Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições. Você vê como que é o engano, como é coisa sutil. A pessoa lê aquilo: nossa, é de Deus isso, vamos parar de sofrer, é de Deus. Você vê como o engano do diabo é sutil? Se a pessoa não conhece a Bíblia, ela fala que é de Deus aqui. Nossa, vai ter um monte de marido, um monte de mulher, é de Deus. Porque não conhece a Bíblia.
E as pessoas são enganadas por causa disso, gente, por causa de falta de conhecimento de Deus. Então vão entender que a gente vai ter que sofrer, gente. Desculpa falar para vocês, mas vocês vão sofrer por causa de Cristo. Vocês vão sofrer. Não tem como a gente escapar. Ou você abandona Cristo, mas mesmo que você abandone a Cristo, vai sofrer também. Então não tem para onde correr. Ficar o bicho come, correr o bicho pega, não tem para onde correr. Então é melhor sofrer com Cristo do que sem Ele. Olha o que a Bíblia fala sobre o sofrimento. Atos 5,41, abra sua Bíblia. Atos 5,41. Amém? Olha o que a Bíblia diz. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Os discípulos estavam sofrendo, sendo colocados na cadeia, recebendo açoites por causa de Cristo. E eles foram libertos. E eles falaram assim: nossa, a gente está feliz porque a gente é digno de sofrer por Cristo. Eles ficavam felizes porque eles sofriam por Cristo. Os discípulos daquela época ficavam felizes. Vai lá para frente, 1 Pedro. 1 Pedro está lá perto lá do fim. 1 Pedro 3,14. Eu vou ler mais 2 versículos e vou estar terminando. 1 Pedro 3,14. 3 ou 2? 3. Olha o que está escrito aqui. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Naquela época eles sofriam muita perseguição por causa de Cristo. Ele falou: se vocês estão sendo perseguidos por causa de justiça, se vocês estão sendo perseguidos por causa de Deus, fica firme, não fica com medo. Você está no 3,14, vai para 1 Pedro 4,16. Um pouquinho para frente. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Então, sofra, mas como cristão, fazendo as coisas certinho com Deus, obedecendo a Deus. Não tem jeito, gente. A gente vai sofrer. Sabe como você vai sofrer? Você vai sofrer por causa da sua carne. A sua carne quer fazer as coisas desse mundo e o teu espírito não quer fazer. Então vai ter uma batalha dentro de você. Cristão que dentro dele não tem uma batalha de você querer fazer a tua vontade e lutar para fazer a vontade de Deus, se não tiver essa batalha dentro de você, se preocupe. Se você de vez em quando não tem que ajoelhar, chorar, falar: Deus, eu não estou conseguindo largar isso, Deus, eu quero te buscar mais, porque eu li a Bíblia, não estou conseguindo. Isso é uma luta que você está tendo dentro de você, da tua carne com o teu espírito. Então você está lutando, você chora, você ora: Deus me ajuda, eu não estou conseguindo. E você vai e peca: Deus, eu não vou pecar mais. Daqui a pouco, uns dias, peca de novo. E você fica sofrendo por causa disso. O problema é você não sofrer por causa disso. O problema é você estar no pecado e você está tranquilo. É esse que é o problema. Então, o primeiro sofrimento que você vai ter é dentro de você, é a batalha dentro de você, na tua carne. Outra batalha: mundo. Mundo, o que representa? Todo mundo que está em volta de você, e até as pessoas que estão longe. Por causa de Cristo você vai receber, vai ter problema com a tua família. Por causa de Cristo você vai ter problema com teus amigos. Por causa de Cristo você vai ter problema na tua fábrica. Por causa de Cristo você vai ter problema na tua escola. Por causa de Cristo você vai ter problema em algum lugar com alguém, porque a pessoa vai contra você. Tem outro sofrimento que você vai ter. E o último sofrimento que você vai ter por causa de Cristo, um diabo.
o diabo não vai sossegar de querer te derrubar. O que eu falei ontem aqui. Ele vai ficar até o fim. Aqueles que estão na mão dele, ele não quer largar. Mas aqueles que conseguiu escapar uma vez, ele vai tentar trazer de volta. Ele vai tentar trazer de volta. Não pensa que o diabo vai dar trégua para você, não. Ah, eu estou aqui, o diabo não me toca. Não existe isso, não. Jesus, 40 dias de jejum, gente. Mais consagrado que Jesus naquele deserto, impossível alguém estar. E ele era o Filho de Deus. E o diabo foi lá e tentou ele. Tem gente que fala, eu estou em jejum, orei, o diabo nem chega perto de mim. A pessoa não lê a Bíblia para uma coisa dessa. O que fala na história de Jó lá? Que vieram os filhos de Deus, que eram os anjos, e veio Satanás junto com ele. Satanás ficou na frente de Deus. Deus, gente, onipotente, ele foi na frente de Deus. E tem gente que fala que o diabo não chega nem perto dele, que ele entra, o diabo sai tudo correndo. Isso não está na Bíblia, gente. Então esses 3 sofrimentos você vai ter na tua carne. Não adianta você querer escapar. Mas se você passar com Cristo, Deus ele vai te fazer vencer todas essas lutas. E você vai continuar. E lá no final, você vai, como Paulo falou, você vai receber a coroa da vida. Amém? Então, consciente-se disso, que a gente vai sofrer. Não tem como escapar disso. A gente tem que saber quem é Jesus e por que ele veio. Tem que saber. Porque tem gente que vai perguntar para você, por que você vai na igreja? Você vai ter que saber responder. E tomar cuidado com o quê? Com os ensinos errados, né? Tem muita coisa que parece que é de Deus, mas não é, né? Igual o Denorex, parece, mas não é. Parece que é de Deus, mas não é. E a gente não ficar andando por vista, mas a gente andar por fé. O meu justo viverá pela fé, está escrito na palavra de Deus. Então a gente vive por fé, gente. Eu estou com um problema, não, mas eu vivo pela fé. Eu creio que Deus vai estar me guiando, vai estar me dirigindo e vai estar abençoando a minha vida. Amém? Coloque-se de pé, vamos estar orando. Agradecer a Deus. A gente possa estar guardando esta palavra e praticando ela, né? O mais importante é a gente praticar essa palavra na nossa vida. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Agradecer por mais esta palavra desta manhã, Senhor. Nós aprendemos muitas coisas através da Tua palavra, Senhor. Aprendemos, Senhor, que não temos que ficar vivendo por aquilo que vemos, nem por aquilo que sentimos, Senhor. Nós temos que viver por aquilo que está na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Em João está escrito, e a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda também, Senhor, a tomar cuidado com os ensinamentos errados, ensinamentos tortos, ensinamentos, doutrinas de homens, doutrinas de demônios, Senhor. Que a gente possa estar acautelado disso, Senhor. Que a gente possa estar tomando cuidado desses ensinamentos errados, Senhor. Que da mesma forma, Senhor, nos ajuda, meu Deus, a ter a certeza de quem é Cristo nas nossas vidas e o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Que a gente venha ter essa convicção no nosso coração, nos ajuda. E que por fim, Senhor, a gente venha entender que aquele que um dia botou a mão no arado e decidiu buscar Cristo, buscar Jesus, ele vai passar por muitas tribulações, por muitas aflições, por muito sofrimento. Mas a Tua palavra diz que do justo Deus livra de todas as suas aflições. E que no final de todas as coisas, o Senhor vai nos levar para um lugar onde não vai haver mais isso. O Senhor disse que vai nos levar para o céu e vai enxugar toda a nossa lágrima, vai tirar todo o nosso sofrimento. A gente vai poder descansar. A gente vai ter o descanso do Senhor nesse lugar. Descanso de tudo aquilo que a gente fez aqui nessa terra. Então, quando a gente entende isso, nós entendemos que nós temos que estar aqui para trabalhar, para batalhar. Porque o descanso não vai ser aqui. O descanso vai ser na glória com o Senhor. Então, é isso que nós te pedimos. Nós te agradecemos. Eu peço que fortaleça a vida dos teus filhos, das tuas filhas.
e que eles possam estar andando, meu Deus, de acordo com a Tua palavra, buscando e praticando, Senhor. Meu Deus, fortalece a todos, que possa estar lendo a Tua Bíblia, meu Deus, orando a Ti, buscando a Tua presença, e que possa estar verdadeiramente em comunhão contigo. É isso que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.